O governo Lula cortou nada menos que 708 milhões de reais do orçamento para combate à criminalidade em 2024. Os senhores não entenderam errado. O governo Lula, no orçamento de 2024, reduziu em mais de 708 milhões a verba destinada a combater o crime. Parece que o Brasil, no governo atual, entrou em um mundo de mil maravilhas. Não há mais problema com criminalidade, não é certo? Porque há um movimento que foi trazido pelo governo, a partir do qual tem-se a impressão de que essa não é uma prioridade governamental. Nós já vimos aqui em alguns programas, a gente já tratou sobre isso aqui no Visado, que na estrutura, naquilo que se pode chamar de macroequação da segurança pública, no macrosistema de segurança pública, e é importante a gente bater nessa tecla, porque não adianta buscar soluções mágicas, ou soluções simples, ou fatores únicos para explicar os fenômenos na área de segurança pública. A área de segurança pública é uma área extremamente complexa, em que as variáveis vão efetivamente determinar se nós vamos ter maiores ou menores índices de criminalidade. Se nós vamos ter uma nação, um país que consegue efetivamente combater o crime, ou se nós vamos ter, ao contrário, um país que vai sendo dominado pelas organizações criminosas. Isso é fruto, isso é natural para quem se dedica ao estudo da segurança pública. São vários os fatores que compõem o funcionamento do sistema jurídico penal, o funcionamento das polícias, a possibilidade de defesa da vítima. Olha só, que eu já disse aqui que é considerada no mundo todo, em qualquer abordagem que se faz, sempre se leva esse fator. Aqui no Brasil finge-se que ele não existe, coisas do Brasil. E nós víamos aqui que, além desses fatores que são, ou dessas variáveis que são diretamente ligadas às ações concretas de combate ao crime, há sempre uma influência determinante da postura governamental. Nós vimos aqui que quando nós temos a assunção de um governo que tem uma postura declaradamente combatente às organizações criminosas, que não aceita a expansão, o domínio do tráfico, que tem no combate ao crime efetivamente uma de suas prioridades, inclusive no discurso público, há uma tendência a que as ações criminosas, as ações ilegais, as ações das organizações que se dedicam aos ilícitos se reduzam a um fator de inibição. Se sabe que aquilo vai ser combatido. Isso, inclusive, é também tomado muitas vezes, isso quem está nas organizações policiais está cansado de saber disso, como estímulo à própria tropa, estímulo às forças policiais de saberem que estão atuando sob o manto de um governo, de uma égide central, que é contrária efetivamente ao crime, que não tolera o crime, que está ali para combatê-lo. Então, quando nós temos esse tipo de governo, a tendência é que nós tenhamos redução nos indicadores de criminalidade. Os últimos 4 anos que nós vivemos no Brasil foram um exemplo muito positivo disso. É claro que são vários os fatores, repito, a gente não pode simplificar o discurso a isso, mas nós tivemos, nos últimos anos, na gestão anterior, um governo declaradamente contrário ao crime, um governo que apertou o cerco contra os narcotraficantes, um governo que fez as maiores apreensões de armas e drogas, tem notícia na história brasileira, e não, por coincidência, um governo que apurou as maiores reduções dos nossos indicadores de criminalidade. Um governo que começou já com uma ação que é bastante simples, no ponto de vista da segurança pública, que é a desarticulação dos comandos das organizações criminosas, isolando os seus líderes para locais mais distantes daqueles em que a organização atua. Isso foi feito com a transferência de diversos líderes do tráfico para presídios federais em outros estados, coisa que, curiosamente, o governo atual começou a refazer, trouxe até de volta o
famosíssimo Marcola, sabe-se lá por quê, por quais razões, e a mídia também não está interessada em fazer isso, porque a mídia é aliada do regime, né? A velha imprensa é aliada do regime. Então, a velha imprensa não atua como mídia, como imprensa efetivamente. É assessoria de imprensa, né? Assessoria de publicidade, agência de publicidade do regime atual, né? Assim que funciona. Então a gente não vai ver esse tipo de crítica, nem mesmo a repercussão dessas grandes movimentações que impactam diretamente a vida do cidadão comum. Mas o governo atual parece que vai optando pelo caminho inverso. Vai optando por um caminho de leniência, de favorecimento à criminalidade. Porque não há outra leitura que se possa fazer em um país com o problema gravíssimo de segurança pública que o Brasil apresenta, e não é porque nós tivemos 4 anos de redução que o problema foi mitigado, foi resolvido, não. Nós mantemos uma taxa de homicídios que é superior a 20 por 100 mil habitantes, chegou a 30 no governo de Dilma Rousseff, lá em 2017, né? Triplamente epidêmica, porque para os padrões da Organização das Nações Unidas, um país com mais de 10 homicídios por 100 mil habitantes é um país com violência epidêmica. O Brasil chegou a 30 lá no governo de Dilma, conseguiu reduzir isso, chegou-se a 27, até menos um pouco no governo Bolsonaro. E agora parece que se toma o caminho de uma permissão a que essa taxa volte a subir. Por quê? Conforme aqui a matéria pura, a matéria traz aqui da Gazeta do Povo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, cortou. Preste atenção no percentual, porque às vezes a gente fala assim de números, e aí números em ordem de grandeza que são expressivas, em ordens de grandeza expressivas, acabam sendo diluídos e a gente perde um pouco o referencial do que é que isso significa. Mas o governo do presidente Lula cortou em percentual 31,5% dos recursos voltados a ações de prevenção e enfrentamento à criminalidade para o orçamento de 2024. É quase um terço. É quase um terço de corte na área de segurança pública. Ações voltadas à prevenção e ao enfrentamento da criminalidade. Aí vem, obviamente, a pergunta. Nós tivemos uma mudança aqui no Brasil que é muito nítida. Uma mudança não foi só de postura, né? O discurso público é também um discurso totalmente diferente. Nós tínhamos um governo que tinha adotado uma linha dura no combate à criminalidade, quase algo, pelo menos no discurso, como uma tolerância zero contra o crime, que valorizava o policial, que inclusive se tentou trazer aí a famosa excludente de ilicitude, em que o presidente anterior insistia imensamente, desnecessariamente, diga-se de passagem, do ponto de vista jurídico, não é isso que faria diferença, porque essas previsões já existem no Código Penal, então não era uma bobagem se insistir nisso, se bater nisso. Não era disso que se tratava, mais um daqueles desgastes desnecessários que o governo anterior comprou, mas era um governo de enfrentamento. E agora nós temos um governo de um presidente que já declarou algumas vezes que não aguenta sequer ver pobres ladrões de celular serem presos, porque eles roubam o celular só para tomar uma cervejinha, né, no bar. Então é um discurso muito mais permissivo, muito mais leniente, muito mais de aceitação à criminalidade. E agora a gente vê que não é só discurso. Agora nós vemos que não é só discurso. Na prática, é um governo que corta a verba do combate à criminalidade. Agora imagine a situação. Vamos pegar o modelo do estado da Bahia. O estado da Bahia é gerido pelo PT há 17 anos agora, né? 16 anos e 8 meses. Estou caminhando agora para 17 anos. Tem os piores indicadores de segurança pública do Brasil. Triplicou os índices de homicídio durante as gestões petistas. Este ano, cortou também verba para a segurança pública. Contingenciou verba do orçamento para a segurança pública. Já comentamos aqui essa matéria que foi feita para a Jovem Pan, inclusive com a minha participação.
cortou a verba e o resultado? O que é que a Bahia está enfrentando agora? O que é que o Estado da Bahia, que é gerido pelo PT, ou que teoricamente, portanto, segue exatamente o mesmo modelo, está enfrentando agora como resultado dessa política de segurança pública, de contingenciamento de verba, de permissão ao crime. Tivemos um governador que dizia que o tráfico de drogas emprega diversos jovens. As pessoas parecem que esquecem, né, das coisas. Que se emprega, o tráfico é uma atividade que emprega diversos jovens, dizia o ex-governador, hoje ministro Rui Costa. Qual foi o resultado? O resultado aqui no estado é a tragédia. Salvador é uma cidade sitiada. O Comando Vermelho tomou conta do estado e agora, com a chegada de uma nova facção rival, a ordem do Comando Vermelho foi partir para a guerra contra a facção local que seria a aliada dessa facção que está chegando como reforço, para exterminar logo essa facção. Hoje os jornais estampavam notícias de que o próprio Comando Vermelho começou a cobrar dos comerciantes, nas mesmas práticas que as milícias lá do Rio de Janeiro faziam ou fazem, uma verba para continuarem funcionando, e quem não pagar morre, e quem não pagar é executado. Então, o Estado que perdeu o controle da segurança pública, seguindo este exato modelo que agora nós estamos vendo ser empregado em âmbito federal. Em âmbito federal, com um corte drástico de quase 1/3 do orçamento da verba de prevenção à criminalidade. Qual o resultado que se espera? Qual o resultado esperado a partir de uma política de contingenciamento, de corte de verba para a área que é absolutamente essencial para o combate ao crime, para a prevenção? O resultado disso a gente vai ver já já. Quando saírem os primeiros indicadores de criminalidade, nós vamos ter o resultado dessa postura, que é uma postura, no mínimo irresponsável. E aí nós vamos ter uma desculpa. Pode-se ter certeza que nós teremos, a partir do momento em que os indicadores de criminalidade começarem a subir aqui no Brasil, e eles vão subir, porque não existe outra fórmula, é uma área nevrálgica, é uma área absolutamente essencial para o combate ao crime, e se corta os recursos dessa área, é óbvio que os indicadores de criminalidade, as ocorrências criminosas vão aumentar. E na hora que aumentarem, nós vamos ver inúmeras desculpas sendo adotadas para, podem anotar, impor mais restrições aos direitos individuais do cidadão. Porque o medo, a criminalidade, funciona como combustível dessas ações que são implementadas pelos governos de esquerda. Os projetos ditatoriais, os projetos autoritários, eles têm no crime um aliado. Eles precisam que o crime cresça. Eles precisam que a sociedade tenha medo. Eles precisam dessa instabilidade. Para que, usando o discurso da segurança, consigam dominar mais ainda a vida do indivíduo. Isso, eu expliquei isso lá, já disse isso aqui, né, no meu primeiro livro, no Articulando em Segurança. O texto inicial mostra o que é a estratégia da dominação pelo medo. O medo é um fortíssimo componente da dominação social. Então, o que é que se faz? Como é que esses governos agem? Eles diminuem o combate à criminalidade. Com isso, a criminalidade, obviamente, aumenta. Aumenta o medo, a instabilidade social. E eles, então, propõem ações que são ações supostamente voltadas a devolver a pacificação social, mas que têm por objetivo restringir as liberdades individuais. O indivíduo não pode mais fazer determinadas coisas, não pode sair para determinados lugares. Olha só o que vai acontecer, não pode mais portar arma. Porque eles utilizam, não faz nenhum sentido, claro que não faz nenhum sentido, não importa fazer sentido.
Não importa fazer sentido, só importa o discurso. Só importa o discurso. Então a gente tem que aprender isso. Quando a gente vê aqui, olha, o governo contingenciou verba para o combate ao crime. Não é aleatório. Não é aleatório. Faz parte de uma estratégia de dominação, faz parte de uma estratégia de ampliação da insegurança, da instabilidade social, do medo. E a partir do medo, se vem adotando medidas que são medidas restritivas que diminuem as liberdades individuais a pretexto de conferir um pouco de segurança.